pós-Covid e o cérebro, né? Vamos lá, temos muita coisa para falar. Ô, Guilherme, então me conta, inicialmente de formação, você é cardiologista, sua formação. Sou cardiologista de formação. Sim. Eu tenho uma história assim, né, curiosa, porque eu sou aquele cara que teve a formação super acadêmica, vamos dizer assim, né? Eu fiz faculdade na UFRJ, fiz clínica médica na UFRJ, aqui no Rio, fiz cardiologia na UFRJ, fiz mais 2 anos de arritmia, de eletrofisiologia na UFRJ, passei 12 anos estudando e sempre fiz aquela medicina mais tradicional mesmo. E assim, eu brinco que até antes da pandemia, o meu barato era pegar um catéter e colocar lá no coração de uma pessoa e E fazer uma estimular. ablação. E fazer uma ablação. Oh. Quando veio a pandemia, né, assim, de certa forma, me veio um espírito. Eu acho que eu consegui entender que ia chegar coisa braba aqui no Brasil. E eu falei assim, pô, eu quero aprender a tratar isso. Eu sou médico, esquece especialidade, eu quero ir para a guerra. Assim, né? Eu tive essa cabeça. Assim. E eu comecei, então, eu me lembro que no começo da pandemia, eu ficava até traduzindo artigo em chinês, que era o que a gente tinha naquela época. É mesmo, Guilherme? Para tentar entender, assim, desde cedo sobre a doença. E, cara, acabei aprendendo muita coisa sobre a doença, e nesse meio do caminho, né, de você aprender coisas sobre a doença, eu comecei a fazer uma reflexão daquela medicina que eu fazia, do processo pelo qual eu aprendi a medicina, né? E algumas práticas que eu tinha muito preconceito, práticas mais integrativas, mais funcionais, começaram a fazer parte aí da minha vida. Eu comecei a olhar com outros olhos. E hoje eu sou um médico muito mais completo, né? Porque eu acho que agora eu faço a verdadeira medicina integrativa, que é aquela que integra a medicina mais tradicional com a medicina ali mais funcional. Então, eu abri muito a minha cabeça e eu acho que eu estou tratando os meus pacientes muito melhor, né? Muito bom. Nesse meio tempo. Guilherme, porque, na verdade, né, a cardiologia ela é uma especialidade muito mecânica na medicina, né? Eu brinco, ela é hidráulica, né? Você desentope, não é isso? Você regula a pressão, né? Ela é altamente física mesmo, ou seja, assim, ela é um tipo de especialidade que se você considerar, o cardiologista é um médico bem cético, né? Assim, geralmente, não é isso? Porque ele lida com uma coisa muito física mesmo, né? E no meu caso, hidráulica e elétrica, né? Porque... Elétrica, exatamente. Esse era o bobeiro e o eletricista. Exatamente, mas o modelo ali da medicina baseada em evidência, da medicina mais tradicional, é um modelo que encontra na cardiologia uma facilidade de se provar, né? Exatamente. Então, Isso mesmo. Eu tenho pacientes infartados. Sim. Metade eu desentupo a artéria, metade eu não desentupo. E aí, o que acontece? Eu tenho... É mais fácil de você encaixar esse tipo de estudo dentro da cardiologia. Né? Então, esse modelo está muito presente dentro da cardiologia. Mas é mais ou menos isso mesmo. Né? É engessado e faz muita diferença quando você abre a sua cabeça. E o Léo, que estava assistindo aí, foi um cara que me ajudou muito nessa história aí. Ele começava a falar comigo, o cara me ajudou muito a abrir a cabeça. O Léo é entusiasmado, né? Com os suplementos, né? Sim. É isso mesmo. Ô, Guilherme, então, na sua experiência, né? Nós já estamos aqui, já tem mais de um ano e meio, né? A gente pode dizer que a gente tem desde o início da pandemia, né? O que você tem visto no seu consultório, ou seja, do pós-Covid, com esses sintomas, a gente pode dizer, neuropsiquiátricos, né? O que você tem visto com mais frequência? Pois é, Fred, assim, isso é o que tem mais me chamado a atenção na pandemia, sabe? E eu acho que, assim, a comunidade médica, científica como um todo, ainda não se atentou para o pós-Covid.
a gente começou a sim. falar por aqui, mas isso ainda não está bem estabelecido. Isso vai Uhum, ser um problema. Então, a gente achava no começo da pandemia que a Covid era uma doença viral, né? Então, você tinha lá uhum, uma fase que você era infectado, o vírus ficava uhum, circulando, se replicando no seu organismo. Algumas pessoas, depois de um certo tempo, tinham uma resposta imune exacerbada. Essa resposta imune exacerbada acabava ali em algumas pessoas atacando o vírus e o pulmão, né, uhum, das pessoas, uhum, e uhum, algumas pessoas evoluíam mal. Mas sim, e a partir daí? Né? E a partir isso. daí? A gente no começo achava que ou a pessoa morria, ou ela era entubada, ou ela melhorava. Sim, Né? isso. E hoje em dia a gente sabe que a Covid ela não é uma doença aguda mais, ela tem uma fase aguda, ela tem uma fase que são essa fase mais inicial que coloca ela Uhum, mais em risco de vida. No entanto, o que vem acontecendo é que pessoas que tiveram a Covid, mesmo quadros leves, continuam experimentando sintomas por longos períodos, né? Às sim, sim. vezes 6, às vezes 12, às vezes 15 meses. Uhum, E estima-se assim que 30% dessas pessoas, né? Então 80% das pessoas. Então, olha só, a gente tem mais de 20 milhões de recuperados no Brasil. isso. 80% dessas pessoas, mais de 16 milhões de pessoas, Uhum. continuam com algum sintoma. Fadiga, Impressionante. Sim. falta Perda de do olfato, memória, perda de alteração do olfato, olfato, depressão, coisas isso. esquisitas. Dificuldade de E foco, né? Muito a se dificuldade de queixar. foco. Mas o mais importante é que 35%, né, dos recuperados, Uhum. então, ali mais de 6 milhões de pessoas, têm sintomas incapacitantes. Então, é o cara Sim. que ele não morreu, mas ele não volta a ser funcional, ele não consegue ir mais trabalhar, Uhum. ele não consegue trabalhar muitas vezes porque ele não consegue raciocinar direito, ele não consegue focar numa coisa. Ou Sim. então ele é um personal trainer, por exemplo, e vive cansado, não consegue mais trabalhar. Então, Uhum. mais de 6 milhões de pessoas estão incapacitadas, né? Incapacitadas por Impressionante. sintomas dessa síndrome pós-Covid, que muitas vezes não é reconhecido. Então, você me perguntou do meu consultório, eu Uhum. vejo de tudo. Né? Eu Uhum. vejo fadiga, cansaço mental, falta de foco, cansaço físico, palpitação, queda de Isso. cabelo, Sim. Queda de hor- cabelo. Queda de cabelo. É verdade, eu vi, já atendi alterações também. hormonais, as mulheres com os ciclos menstruais mais loucos do Isso. mundo. Eu tive uma paciente que ela teve a amenorreia, ficou sem menstruar 6 meses. Mas Né? assim, de tudo isso, o que mais me impressiona é Uhum. que os sintomas são muito diversos, mas infelizmente, muitas vezes eu sou o segundo, terceiro, quarto médico que aquele Uhum. paciente procurou, porque Entendo. muitas pessoas atribuem esses sintomas meio inespecíficos à ansiedade. Ah, isso aí não é nada, está ansioso por conta da pandemia, Hum. etc. Tal, vai passar. E a gente sabe que se a gente identifica, né, a gente tem possibilidade de tratamento. E muitas vezes Sim. assim, são tratamentos que você tem que usar medicação, mas muitas vezes você consegue, Uhum. através de suplementação, de Sim, uso ali sim. de alguns Sim. fitonutrientes, vitaminas, minerais, melhorar Isso. bastante o quadro. Então, eu venho fazendo esse trabalho de tentar explicar para as pessoas que não é Sim. ansiedade, que não é porque a pandemia está deixando o mundo todo mundo louco, sim que Uhum. existe uma síndrome, né, Porque clara ainda mais, pós-Covid. né, Guilherme, você, diante de uma queixa dessa de atenção, quando é uma coisa abrupta, é muito nítido quando é algo orgânico ou psíquico, né? Ou de origem, vamos dizer, psiquiátrica, quando a pessoa, né? Porque quando você tem uma queixa, igual a pessoa traz isso, que eu já tive também, de que a perda não consigo concentrar, não consigo é, fazer uma operação de matemática que eu fazia de cabeça, agora eu não estou fazendo mais. É isso. Houve um corte, né? Isso não é algo de origem psíquica, isso é Sim, algo de origem orgânica mesmo, né? Ou seja, você tem você tem que ter essa visão que
alguma coisa aconteceu no hardware dela, não foi no software, né? Ou seja, não foi, ela não ficou ansiosa porque quase morreu, ou não, alguma coisa que teve um corte ali, abrupto, né, que gerou essa sintomatologia. É Eu também exatamente olhava, isso. eu olho para esses pacientes, para mim parece coisas orgânicas, como se tivesse tido uma isquemia mesmo. O camarada teve um processo isquêmico, né? É isso, porque é diferente, né? A pessoa que está É, completamente ali envolvida com o ambiente pandêmico, que está com a televisão ligada o tempo todo, tem aquela contagem exatamente. mórbida de mortes e É, tal. Essa pessoa vai ficar ansiosa, vai ficar deprimida, né? Mas ele é um processo assim que vai piorando. Mas você vê, é, né? É aquele executivo ali que de repente, cara, não consegue mais lembrar do que ele conversou há 10 minutos atrás numa reunião importante, coisa que ele fazia 10 por dia, agora ele é, não faz mais, né? é. Enfim, é o cara que corria ali 5 quilômetros, 10 quilômetros brincando, Isso. e ele vai correr ali 1 quilômetro e parece que o coração dele está batendo a 200 por É, é, hora. Então, é. é isso. É a Você mulher que. sabe, eu tive, né? Eu só soube que eu suspeito que eu tive, que eu perdi meu olfato no período. Eu corro, né? A minha corrida, eu demorei 4 meses para voltar. No meio da minha corrida, eu tinha uma fraqueza na minha perna, eu tinha que parar. Eu parava e andava, eu respeitava. Porque eu via assim, não era, eu ficava, será que é hipoglicemia? Não era hipoglicemia. Eu falava, não é, cansaço cardiovascular, de corredor não tem, né? Tá, né, você já tem um preparo bom. Era um peso na perna, como se eu tivesse corrido 15 quilômetros, 20 quilômetros. Eu parava e andava. É uma coisa mitocondrial, no meu É, caso. A partir do momento que eu comecei a cuidar da minha mitocôndria, né, melhor, aí eu tive um ganho, aí eu recuperei. Eu digo assim, né, Guilherme, na dúvida a gente volta às reações básicas, né, de oxidação, é isso. metilação, inflamação. Né? Eu sempre digo, quando o cara está em dúvida, ó, toda lesão ou é um processo inflamatório, não é isso? Ou é um processo oxidativo, é uma alteração da metilação, é uma alteração da glicação. Você desce lá e cuida dessas coisas na dúvida, né? Porque você vai melhorando o resto, né? É, e você sabe, assim, eu tenho procurado muitas explicações para o pós-Covid, né? Então, eu tenho Uhum, lido tudo sobre isso. Então, tem sim, gente que acha que o vírus fica ali quietinho e, de repente, como se fosse um vírus da herpes, ele numa sim, situação de sim, estresse aumenta de novo. Tem gente que acha sim. que a síndrome é explicada por indivíduos que já eram inflamados, comiam mal, eram obesos, etc. E aí fazem inflamação por cima de inflamação e piora. Mas, Uhum, assim, a melhor explicação que eu achei para o pós-Covid foi uma explicação que leva em conta o teu sistema imunológico. Então, existe sim, um pesquisador chamado Bruce Patterson que ele sim, pegou o sangue de pessoas sim, que tinham esses sintomas 15 sim, meses depois do diagnóstico da Covid com PCR positivo. Então, ele sim, recrutou 15, sim, várias pessoas 15 meses depois. Pessoas que tinham sim, esses sintomas bem característicos. E ele foi olhar para o monócito da pessoa. O monócito sim, é uma célula que é como se fosse uma uhum, patrulha. Então, é uma célula do sim, nosso sistema que fica no sangue, circulando, né? E patrulhando. Então, em locais que ele percebe que tem alguma inflamação, ele ativa, né? Ele produz determinadas uhum, substâncias uhum, para tentar uhum, conter aquela inflamação, para trazer células imunes. Então, ele ativa processos inflamatórios na medida em que ele vai patrulhando o sangue. E esse pesquisador, o Bruce Patterson, ele viu que dentro dos monócitos dessas pessoas que experimentavam esses sintomas, a uhum, proteína spike do vírus estava inteira, quase inteira lá. Estava uma subunidade inteira. É como se o uhum, monócito, por algum motivo, não conseguisse digerir a proteína. Normalmente, sim, quando um monócito ou uma célula de defesa entra em contato com a proteína de um vírus, ele digere uhum, aquela proteína, quebra isso, em um monte de pedacinhos, expõe esses pedacinhos na superfície das células, né? isso, Aquilo ali uhum, gera uma resposta inflamatória, depois uhum, vem lá um fagócito, uma outra célula e come esse monócito e isso, acaba com o processo. Mas no caso da Covid,
parece que esse monócito fica meses sendo irritado, produzindo inflamação pela proteína spike, por um pedaço da proteína Interessante. spike. E aí o que E acontece? provavelmente, né, muitas vezes o monócito até se reproduz, a proteína induzida ela vai junto, né? Ela é replicada junto com ele novamente, não é isso? E o mais, né, interessante é que o monócito é uma célula, como eu falei, está no sangue. Se ele está no sangue, Sim. ele Uhum. circula. E aí, se ele Isso. circula, ele vai dar sintoma em tudo que é órgão. É por isso que você tem sintoma Sim. neurológico, é por isso que você tem sintoma cardíaco, é por isso que você tem sintoma hormonal, é por isso que você tem os mais Uhum. diversos sintomas. Então, eu acredito que, claro que você tem que tratar os sintomas especificamente, né? Mas eu acredito que a chave da terapia Uhum. ali do pós-Covid seja tentar estabilizar esses monócitos, essas células de defesa, né? Então, Interessante isso. existem, Uhum. por exemplo, a quercetina, a vitamina C, a vitamina D, né? São Sim, estabilizadores naturais dos monócitos, né? Então, muito bom. e aí outras medicações, né? O corticoide, enfim, né? Que pode ser feito em alguns aspectos. Mas isso que eu estou falando aqui, que parece ser uma coisa Uhum. assim Uhum. trivial, simples, né? Que me convenceu plenamente, é uma coisa, cara, que provavelmente a maior parte das pessoas que está escutando a gente vai ouvir falar daqui a algum tempo, porque eu não É. entendo porque essa informação está, de certa É. forma, escondida, entendeu? Eu tenho uma noção que é o time span. Eu vou te explicar o que que é. Porque as nossas doenças, eu costumo dizer que, infelizmente, a medicina ela tem uma perspectiva de tratar só doença infecto-contagiosa de curto tempo, não é isso? É, Sua garganta infeccionou, eu te dei amoxicilina 7 dias, sarou. Você está com infecção urinária, eu te dou. Então, assim, essa noção desse tempo curto, isso faz parte do nosso paradigma. É. Então, as doenças que têm um time span longo, elas são abandonadas. É o que você falou, demora um tempo até aquilo ser incorporado, porque é como se saísse do padrão, é do isso. tempo de acompanhamento comum, né? Isso é tão marcante, para você ter uma ideia, eu vou te partilhar isso, que certa vez eu fui escolher o software da minha clínica, tá? E aí eu perguntei pro camarada por que eu não conseguia colocar. Isso você são softwares famosos, é que você não consegue fazer isso. Eu virei para ele e falei assim: engraçado, você está querendo dizer que, por exemplo, eu pedi um hemograma de um paciente hoje. Se eu for pedir na consulta, se eu pedir um outro na outra consulta, eu tenho que voltar nessa anterior para comparar. Eu não tenho uma tabela que eu coloque em sequência, né? O exame, igual você faz um laudo evolutivo, Sim, quando você vai sim. a alguns laboratórios, você olha online. Ele falou não. Aí eu falei com ele assim: eu queria falar com o programador, você era o dono. Eu vi que ele ficou surpreso. Eu falei: você vê? Aí eu falei essa coisa, né? Eu falei: você sabe por que você não viu necessidade? Ele falou: por quê? Ele falou: você entrevistou muitos médicos para fazer seu sistema, né? Ele falou: eu entrevistei. Eu falei: pois é, a maioria das especialidades médicas não tem um problema que ele tem que acompanhar de ano em ano, uma vez ver o evoluir do ano. Por exemplo, uma leucemia numa criança, que o hematologista vai ter que acompanhar por um período longo, uma leucemia crônica, né? Que seja, né? A maioria das coisas duram 2 meses, né? Tratei, eu olho, comparo o exame da consulta anterior, então ele não tinha um laudo evolutivo, uma tabela de laudo evolutivo. É isso que eu estou dizendo, porque ele não, né, não tinha um span, um time span, um tempo longo de cuidado que existe dele. Então, por exemplo, uma tabela que eu pudesse anualmente acompanhar meu paciente, ou a cada 3 meses, uma série de exames, né, para eu comparar, que mostra isso que você está falando. Porque como o pós-Covid é pós, ou seja, 6 meses depois, pode ser, ele fica longe o tempo, né? O horizonte temporal da doença é muito longo para os nossos padrões, né? Sim, sim, é isso. Mas você vê, né? Assim, tá claro, existe um trabalho publicado em que você tem pessoas que Sim, sofrem desses sintomas 15 meses depois do diagnóstico, é, continuam com um pedação da proteína do vírus dentro das suas células de defesa, das né? suas Então células de defesa. assim, obviamente tem relação, Impressionante. obviamente tem relação. Então, E aí, Guilherme, você tem cuidado melhorando o sistema imunológico do paciente. É assim que você tem tratado esses que acabam aparecendo. eu tenho feito abordagem variada, assim, né? Sim, Eu acho que assim, todo paciente merece
Uhum. estabilizadores de células do sistema imunológico, porque essa é a Uhum. provável fisiopatologia, né, a provável causa da Sim, síndrome. Mas, sim, claro, por exemplo, se você tem uma queixa de fadiga, né, obviamente vale a pena fazer lá, como sim. você fez, o booster mitocondrial. Então, por exemplo, Ideal. Isso, o isso, magnésio cai muito bem, a coenzima isso. Q10 cai muito bem, enfim, né, Exatamente, isso. vários, Uhum. derribose, L-carnitina, Derribose, enfim, ácido lipóico, exatamente, ácido vai. lipoico, Exatamente. exatamente. Então, É, sim. existem vários suplementos ali que caem bastante bem, né? A gente É. estava conversando com o pessoal lá da Iber, o Oxberry, né? Que eles também Isso. assim, cai bem porque tem uma ação anti-inflamatória e tem uma ação também de estimular, de fazer produção de energia na mitocôndria. Então, eu Sim, uso esse tipo de abordagem voltada para os sintomas também. E misturo também, assim, não é só medicina integrativa, não. Ou só sim. medicina funcional. Às vezes tem que fazer, pô, o cara está inflamado, né? Às vezes tem que Uhum. fazer um pouquinho de corticoide, e aí Sim, depois sim. você, né, corre atrás Uhum. ali dos prejuízos e tal. Claro. Uma medicação que é Porque senão, né, difícil, Guilherme? Senão não é integrativa. Se você jogar fora toda é, a medicina convencional, ela não é uma medicina integrativa, né? É isso aí. Existem Tá? estudos, vários estudos, né, da fluvoxamina, um antidepressivo É, que tem uma isso. ação anti-inflamatória no Impressionante isso, eu vi. pós-Covid, Também no pós-Covid, né? no pós-Covid, na Precocemente Covid também parece também, né? também. Na fase precoce. Isso. Porque parece que tem uma via inflamatória que depende da serotonina, né? A serotonina Sim. e aí enfim, tem a ação nessa via inflamatória. O problema Para da o pessoal que está fluvoxamina acompanhando, a fluvoxamina é um antidepressivo que, por uma questão de posicionamento de mercado, só isso, ele foi direcionado para tratar toque. Mas ele é um inibidor de recaptação de serotonina, igual a fluoxetina, uma sertralina. Mas, como o Guilherme disse, realmente parece que de todos ele foi o que mostrou a maior eficácia no caso de, né, de Covid, né? isso, Não é porque isso? ele tem uma ação ele tem uma ação anti-inflamatória junto, né? Sim, Por uma sim, via ali inflamatória sim. que também depende da serotonina. O Muito bom. problema da fluvoxamina é que é difícil de usar, né? Assim, o É, paciente fica sonolento, então sim, assim, eu tive muita dificuldade de usar no Covid agudo, né? Porque pô, o cara ficava assim, sonolento, era sim. difícil, né? De você saber se era a doença agravando ou se era o remédio. Então, no pós-Covid, eu tenho conseguido titular doses, fazer doses menorzinhas, e aí aumentando aos Uhum, poucos e tal. Então, a muito bom. abordagem é uma abordagem Uhum, bem ampla, sabe? Mas, por exemplo, alguns fitoterápicos ajudam bastante. Então, o meu paciente ali, uhum. questões de memória, de foco, a Sim, Bacopa, o Manieri tem me ajudado isso. bastante. Eu Sim, sim, gosto muito desse suplemento. Eu tenho usado sim. bastante a combinação de ômega 3 com fosfatidilcerina, que Exatamente, eu é também uma uso muito. combinação É, que ajuda bastante. Enfim, então a gente vai testando, né, Fred? Assim, eu acho isso. que Os adaptógenos, né? Usar rhodiola, a, ashwagandha, né? Que para melhorar a adaptabilidade, né? Devido ao estresse, né? e mais ainda, assim, o que é mais legal de tudo é que tem um estudo publicado, Uhum. duplo Sim, cego, randomizado, na Índia, que usou sim. a ashwagandha como terapia para o Covid, ou seja, para tratar mesmo pacientes É porque internados, lá é uma planta que tem uma, né? Eles consideram uma coisa quase mística, né? E aí? e com diferença de mortalidade, teve impacto em Impressionante, mortalidade. Em mortalidade. impressionante, Então, por exemplo, impressionante. aqui no Brasil a gente teve um estudo com própolis, né? O É, própolis você sempre conta, Guilherme, é um estudo na Bahia, você na falou, né? Bahia. Não lembro. Isso. É um Sim. estudo na Bahia que pegou pacientes internados por Covid, né? Uhum, Dividiu esses pacientes em dois grupos. Um grupo ele deu o tratamento que era usualmente dado no hospital, e outro grupo ele deu o uhum, mesmo tratamento, mas o própolis verde, né? Que é um própolis uhum, ali, que é o própolis verde com concentração de 40%. Extrato de própolis verde com concentração de 40%. uhum. E se viu uma diferença
de tempo de internação. Então, os indivíduos que tomaram próprios, eles saíam do hospital, em média, 6 dias Uhum. antes. E Sim, quem tomou sim, uma dose maior, de 800 sim. miligramas, além de sair antes do hospital, também teve menor elevação de creatinina, ou seja, o rim parece que Sim, sofreu menos. menos. E lá na Índia, por exemplo, você tem um estudo que aqui a Uhum. gente não conseguiu mostrar que os dois grupos tiveram diferença em mortalidade, ou seja, os Sim. pacientes que usaram próprios morreram menos, mas lá na Índia Uhum. eles conseguiram mostrar que a ashwagandha foi capaz de reduzir mortalidade. Aí eu te Impressionante. falar, beleza, né? Assim, poxa, será que o estudo tem alguma crítica? Será que o estudo foi bem conduzido? A gente pode até pensar. Mas, pô, é própolis, é ashwagandha. Ele não está falando É, de sim. chumbinho daqui. A gente não está falando É, de. exatamente. A gente está falando de Sim. coisas assim que tem É. Você raríssimos toma efeitos todo. colaterais. Raríssimos efeitos colaterais, milhares de anos de uso, não é isso? Exatamente. Então, e eu acho muito curioso, né, Guilherme? Porque eu costumo dizer que há uma. É como se. É que eu sempre digo para o paciente, né? É um momento, né? Isso na psiquiatria isso é muito comum, né? Você dar algo e observar, né? Que se É mal, isso. se tem chance de fazer bem e mal não vai fazer, por que não eu não posso experimentar? Então, isso na psiquiatria, que é altamente fenomenológica, né, diferente da cardiologia, que a ciência está Sim, toda por trás. Então, isso é feito todo dia. Então, assim, diante de uma, como você falou, de uma doença que a gente está aprendendo, você vai ter que ter raciocínios desses. Assim, será que funciona? É verdade, a prova, isso aqui é altamente antioxidante, a mitocôndria pode estar alterada. Mas você vai ter que fazer isso, você não pode ficar aguardando que você for sim. mais 15 anos chegar a alguma conclusão. Né? Você tem que tentar, né, abordagens. Né? E a gente precisa fazer isso associado a uma honestidade intelectual na interpretação. Exatamente. Então, por exemplo, e aí não me Instagram, não me entenda mal, mas eu acho que é Sim, importante se falar isso. Então, sim, o indivíduo ele é vacinado. O que isso. tem dentro da vacina? RNA para a É, produção da proteína spike, Spike, isso. que é, né, a proteína que Uhum. fica lá dentro dos monócitos e que causa a síndrome pós-Covid. Então, eu estou Sim, vendo sim, vários pacientes vacinados sim, desenvolvendo sintomas parecidos. Guilherme, você está sim. advogando contra a vacina? Não, não estou Não, advogando contra a vacina. Mas eu estou falando que essa é uma entidade que, como todas as outras, merece estudo. Porque para claro, alguns claro. pacientes que vão sofrer com essa Sim, síndrome e o sim. médico precisa reconhecer e tratar. Então, Aliás, né, Guilherme, todo remédio tem efeito colateral, senão ele não sim, teria efeito terapêutico. Né? É verdade. Quando sim, você prescrevemos um remédio, algo alopático, né? A gente sabe que tem um efeito colateral, pode ter tem um efeito colateral. Por que que a vacina não teria? Né? É alguma coisa, sim, nós sim. estamos aprendendo, né? É isso. É muito. E discutir honestamente para se É, propor tratamentos, né? Então, assim, sim. e aí a Guilherme, nós gente. conversamos. Não, Pode fala, falar, pode desculpa. falar. Não, 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 pode terminar sua coisa. eu só ia completar, falar isso, é que basicamente esse é um momento, né, que a gente precisa de muita honestidade É, do médico, do profissional de saúde, para entender isso. que o mundo sofreu com a pandemia, a gente precisou de remédios, de vacinas rápido, Uhum. ok. Eu estou Sim. sendo aqui bastante bonzinho, não vou entrar em méritos políticos, Uhum, ideológicos, uhum. nada Isso, disso, isso, isso. É. mas que isso provavelmente, como é feito em grande escala, vai ter algum tipo de efeito colateral que a gente precisa tentar entender e tratar. Então é bastante isso que eu venho advogando por aí. Isso mesmo. Nós conversávamos mais cedo, né, do dedímero, né? Nós comentávamos, né? Honestamente, né, com honestidade intelectual, que você falou, né? Se você quiser explicar para eles, né, por que que nós, né, o que que nós estávamos conversando, que eu acho que vale a pena, que muitas pessoas aqui provavelmente dosaram isso e, né, então nós estávamos trocando, né, o que que a gente sabe, o que que a gente não sabe, pode ser. Então, o dedímero, me fala aí.
Então, o dedímero é muito legal das pessoas entenderem. O que é o Sim. dedímero? O dedímero é o produto, uma substância que é liberada quando um trombo ele é quebrado. Então, quando eu tenho um coágulo, e esse coágulo ele é quebrado, ele se desfaz, e eu tenho todo dia no meu organismo sendo feito e desfeito vários coágulos, eu libero o É. dedímero. Então, dedímero significa que eu tenho formação de coágulo, né? Uhum. Beleza. Qual é a grande questão? O dedímero, antes da pandemia, ele era estudado em apenas um cenário, que era o cenário Exatamente. de quando eu tinha o que a gente chama de tromboembolismo pulmonar, que é o coágulo no pulmão. Então, o indivíduo chegava com falta de ar na emergência, o médico, o cardiologista, o emergencista pedia dedímero, e se o dedímero viesse baixo, abaixo de 500, a gente poderia ficar tranquilo. Pô, Uhum. não é trombose no pulmão. Se o dedímero vem alto, acima de 500, não significa necessariamente que tem trombose. Uhum. Significa que você precisa continuar a investigação, né? Uhum. Então, era isso. Por isso que a gente olha hoje, a gente está dosando o dedímero dos pacientes, aí vem 1.000, 1.500, 2.000. Será Sim. que isso é problema? Ou será que isso é normal das pessoas e a gente só não dosava antes? A Isso. gente Inclusive, não nós estávamos sabe. comentando, né, por exemplo, vamos supor, a pessoa está lá, está inflamada, não cuida da saúde, né? Nós estávamos comentando, né? Essa pessoa provavelmente tinha um dedímero, provavelmente Sim, alterado. Ela deve ter, ué. Se ela está inflamada, ela está formando mais coágulozinho, meio que está desfazendo eles. Nós comentávamos isso mais cedo, né, que como é que a gente não sabe ainda o que significa isso. sim, sim. Eu acho que, claro, dedímeros muito altos, né? Por exemplo, eu estou com Covid e eu tenho um dedímero Sim, bastante alto, não dá isso. para não tratar, não Concordo? anticoagular. Não anticoagulante, Mas exatamente. ali o meio termo, sei lá, entre 500 e 3.000 no pós-Covid, não é para entrar em desespero, né? Não se Sim, sabe o que sim, vai fazer. Vale a pena sim. continuar acompanhando para ver se isso vai subindo, para aí sim tomar alguma atitude, mas de forma É, nenhuma um sim. dedímero aumentado significa necessariamente a necessidade de você fazer uma terapia anticoagulante, né? Às vezes, pô, o É, meu dedímero está subindo, não para de subir, pô, eu também não vou claro, esperar o claro. cara. Mas é Sim, isso, certíssimo. Fred. É É, isso, assim. É, é. é feeling clínico, é conversa com outros médicos. É isso, ao invés de falar assim, por exemplo, não vamos dosar dedímero, nem quem tem Covid, fala, por que não? Você não sabe ainda como é que funciona a evolução da É, doença. Ele pode ser um marcador que vai te dar alguma, né, do que você está dizendo. O camarada está formando trombo, então anticoagula ele, para que você vai correr o risco, né? é isso aí, assim, né? Ainda mais É. num cenário em que a gente hoje em dia tem anticoagulantes, né, muito mais seguros do que Seguros, a gente tinha no passado, né? Quando você tinha, por exemplo, é, só o Marevan, que, isso, né, que você comia lá uma couve e o teu sangue afinava demais, era uma sim, coisa. Ou então o Clexane, né, que é aquele que você tem que tomar uma injeção, que é mais difícil de aplicar. Então, o uhum, risco ali, benefício, talvez não valesse tanto a pena. Agora, um dedímero que está subindo, com anticoagulantes que você tem hoje no mercado seguros, eu tendo a usar, sim, né? sim, sim, Em algumas circunstâncias, não em todo mundo, mas a gente não perfeito, pode ser sim, fechado. A gente não pode ser sim, fechado. sim. Muito bom. Eu acho que foi bom explicar para eles que eu havia comentado esse meu achado, né, também, como você tem isso, ou não dosava, a gente dosava, não dosava, ou seja, talvez, né, Guilherme, eu tenho uma curiosidade muito grande e um dia o laboratório poderia nos dizer, não sei se você concorda, né? Ele Sim, podia fazer uma estatística de um número de exames pedidos de dedímero e quanto que estava elevado há 10 anos atrás. E o que veio acontecendo. Isso seria um dado, né? Vai sair algum estudo desse, né, algum artigo de patologia clínica, porque, né, de bioquímica, né? Que seria muito interessante, né? sim. Né, Quer ver um saber. dado interessante, Fred? Olha só. Sim. O corte do dedímero
para afastar a TEP era Uhum. 500 para todo mundo. Uhum. Depois de um tempo, esse corte já mudou, ele já tem a ver com a idade. Então, Sim. a faixa do dedímero considerada normal é mais ou Uhum. menos 10 vezes a idade depois de 500. Então, o indivíduo tem 60 anos, o dedímero Uhum. normal não seria 500, seria 600. O indivíduo tem Ah, 70 tá. anos, seria 700. Né? Então, esse trabalho é um trabalho Entendi. que já saiu. Mas, claro, Então mostra que o voltado para o dedímero vai TEP, né? mudando pro TEP, eu entendi, eu entendi. Mas É, mostra que vai mudar. A normalidade é um conceito que não é um conceito fixo, é um conceito que é, já tem uma é. variável aí que a gente já sabe que muda, que é a idade, entendeu? Sim, Eu tive sim. pacientes de 90 anos de idade que ficaram dosando dedímero, estava 800, 800, 800 e repetindo. Eu falei, não, peraí, tá normal para tua idade. É, Exatamente. então é É esperado o igual com dedímero 90 anos o homem tem um PSA levemente alterado, é normal, você não vai operar ninguém por causa disso, né? exato. Mas lá no valor de referência do laboratório está 500. É, é E, isso. Por e isso que aí eu vai. sempre digo aqui, né, Guilherme? Nós não tratamos exame. O É exame é isso. complementar. A clínica, né, o exame é complementar por isso. Você trata o paciente. Então você tem que estar de posto aquele exame, comparar, ver os sintomas, né? Não é só tratar exame, Perfeito, perfeito. É exatamente né? isso. E E o que você mostrou mais importante aqui, o exame ele é construído complementar à clínica, ou seja, o dedímero, neste valor, só tem importância diante de um caso, uma suspeita de TEP. Ainda tem é esse detalhe que a gente esquece, né? isso. O dedímero é validado para investigação de falta de ar na emergência. Para isso que ele foi Exatamente. estudado. É. Ele está começando a ser mais estudado para outras patologias agora. Então, não se assustem, né? Eu acredito muito que esses valores todos ainda vão mudar, Fred. Eu acho que a gente ainda está em Sim, construção de sim, conhecimento. perfeito. Muito bom. Tá? Então vamos lá, vamos ver as nossas perguntas aqui. Deixa eu abrir os Vamos embora. Aliás, comentários. vou pedir para o pessoal, Uhum, tem muita gente aí uhum. que acha que Sim. me seguia, mas que não me segue, porque eu estou nesse Instagram novo aí, É do Instagram Dr. novo do Guilherme. Dr. Guilherme. Vai lá. Então, Pode para o falar, Igor. pessoal, Pode falar. é esse que eu estou fazendo a live com o Fred, né, Dr. Guilherme. É esse Instagram que eu vou começar a produzir conteúdo, né, por conta dos problemas que eu tive com o meu outro. Então, metam É. bronca aí, me sigam lá, porque para vocês receberem o meu conteúdo também. Mas vamos lá, vamos Por lá, exemplo, vamos Guilherme, lá não sei se que você sabe, o Lúcio Lemos, lá de Juiz de Fora, ele criou agora um exame, que num único exame, no PCR, ele faz influenza e SARS, né? O SARS-CoV. Então, ou seja, você vai saber, ele tem achado pessoas que acham que estão, na verdade, com Covid e estão, na verdade, com influenza. com influenza. Aliás, Né? isso é uma outra coisa. Parece que as outras doenças todas sumiram, né? Sumiram. Ninguém teve dengue, né? Ninguém teve É, dengue, né? Curioso. Nós ficamos livres da dengue, eu fiquei impressionado, né? A dengue, né? É isso mesmo. pois é, a É. dengue acabou. Parece que a dengue acabou. É um negócio Mas a gente não impressionante. pode falar, porque isso é da natureza humana. Agora você fala assim, não, o ser humano ele tende a ficar preso numa narrativa que todos nós criamos. Isso para mim é nítido que o que você está falando. Cadê a dengue, cadê a influenza? Não que o Covid não existiu, que ninguém está dizendo isso. Claro, Mas se você falar um negócio desse, meu amigo, tem gente que te joga pedra. Fala, não, mas né, uma discussão honesta. Onde é que foi parar a dengue? Né? sim, com certeza, porque muito provavelmente todos esses casos foram notificados como suspeita de Covid. É, Faz sentido é, numa pandemia, mas sim, obviamente é que a gente precisa, né? É aquela história, ter honestidade, honestidade é, intelectual, honestidade, que parece também que tudo é o Covid e aí assim a vida vira e gira em torno da Covid, né? E não pode é. ser assim, né? Não pode ser assim. Por exemplo, né, Guilherme, eu não entendo, tem hora o seguinte, eu não estou dizendo, eu não tô dizendo assim, qual critério nós vamos ter para tirar máscara em espaço público? 80% das pessoas já estão vacinadas com a segunda dose. Não pode ser esse critério que eu ouço assim, 24 horas não morre ninguém de Covid. Não pode ser esse critério, Não porque pode. gente de influenza morre, então vai fazer o quê? Então, gente de virose morre. Morre 600 mil pessoas por ano de influenza no mundo. Isso, nem por isso você anda de máscara, diga-se de passagem. Né? Lá no Japão o pessoal anda, nós não. Então, você vai falar assim, pô, qual que vai ser o critério? Qual que é o critério, né? O critério, qual que é o critério?
eu queria um critério lógico, né? Não Quanto à tem. máscara em ambientes abertos, né? Por Né? isso é que eu falo, e eu fico muito tranquilo para falar, e falo isso. Se você for prestar atenção assim, no meu discurso, no meu posicionamento aqui em rede social, eu venho Sim, falando dessas questões imunes, de imunidade, há muito tempo. Né? Pô, sim. por que um cardiologista está aí metido à besta falando de imunidade? Porque eu acho que essa é a única coisa que a gente pode controlar, né? Eu acho que é a única coisa que a gente É, pode. É é. assim, tá todo Uhum, mundo batendo cabeça, 3, 4, 5 uhum. doses de vacina, É, todo mundo ficava em casa no primeiro momento e era para ir para o hospital só quando tinha falta de ar, depois mudou e tal. Então, assim, cara, não deixa ninguém resolver essa pandemia para você, porque isso não vai é. acontecer, que está todo mundo perdido. Assim. Então, é, Mas você pode fazer várias coisas para melhorar a sua imunidade. Isso você é pode, isso. né? Exatamente, você consegue. E aí, nessa história de melhorar a imunidade, não é só com suplementação e tal, mas Não. e com todo um estilo de vida adequado, Dormir né? bem, Então, fazer é isso. atividade física, se alimentar adequadamente. Eu brinco, o suplemento é a cereja do bolo, né? Primeiro você faz o bolo, né? Né? É isso. É isso. Ô, Perfeito. Guilherme, você tem um curso de imunidade? Um curso? Tenho um curso, eu tenho, eu lancei 2 cursos de suplementação no ano passado. Um que é um curso Sim. que a gente fez baratinho com esses suplementos para essas Uhum, doenças mais uhum. emocionais, né? Sim, Que eu acho que as pessoas estavam sofrendo muito com isso. Eu acho que sim, dava para ajudar. E um em que eu destrincho tudo que já foi estudado sobre suplementação, vitaminas e minerais, que teve estudo e comprovação na Covid, porque tem muita coisa escondida, que é o MIB, que a gente chama de método de imunidade blindada. Esses cursos entendi. estão fechados no momento, eu fechei, mas eles devem abrir agora em dezembro de novo. E assim, eu Sim, insisto, assim, eu acho que é um conhecimento que as pessoas precisam ter. Né? Por exemplo, pô, sim, como a gente falou, lá na Índia, diga-se de passagem, Índia, que tem uma densidade populacional 10 vezes maior do que a nossa, sim. era para estar morrendo gente de tudo que é lado, né? Então, Uhum, por que a Índia, o Paquistão, o que acontece nesses países sim, em sim, que a mortalidade não é maior? Por que a mortalidade nos Estados Unidos é gigantesca e no sim. Paquistão ela é baixa? Então, será que, né? E nos Estados Unidos você tem muito mais hospital, ventilador, médico. Sim, é tudo. Como é que é o estilo de vida das pessoas Eu fico lá? imaginando o tanto de ventiladores que eles vão produzir nos Estados Unidos nessa, né? Porque o jeito de eles enfrentarem as coisas é com né? Produção de guerra, né? Pois é, aí que eu falo para você. Será realmente que Uhum. quem é que é mais gordo, né? O paquistanês O americano. o americano, né? Quem tem uma alimentação mais rica em ômega 3 em anti-inflamatório? O japonês, que também É, tem japonês saindo de tudo que é buraco lá no Japão, né? Que não falta lá aglomeração, ou nos Estados Unidos, né? Quem que usa muita sim, ashwagandha? Quem que usa muita cúrcuma na alimentação? exatamente. Será que Sim, sim. realmente essas coisas não fazem muita diferença, né? Então, enfim, eu É, faço esses questionamentos. Eu acho que essa medicina mais integrativa ela poderia ajudar muito mais nessa pandemia, sabe? Então, eu não tenho dúvida é, nenhuma que cuidar da tua imunidade, né? Assim, e da tua saúde mental são sim, sim. as duas coisas que você pode mais contribuir consigo mesmo para É, se livrar, né, das sequelas da Covid. Não tenho o menor pudor perfeito, em falar. perfeito. Lembrando aqui, muita gente está perguntando agora. Eu e o Guilherme não estou falando que você tem que. Nós estamos dizendo o seguinte: qual vai ser o critério para tirar a máscara em espaços públicos? Né? Que tem países do mundo que já tiraram. Os Estados Unidos foi Sim, vacinado menos que aqui, a maioria dos estados americanos não se usa máscara em espaço público. É isso, nós estamos espaço aberto, andar na rua. Se aqui já tem é, 80%, eu estou esperando o quê? Não tem, nós estamos perguntando qual que é o critério. Porque o critério não pode ser ninguém mais morrer de Covid. Né? Porque não pode ser. Esse não pode ser não, o claro que critério de não. usar máscara. Porque senão, eu quis dizer o seguinte, já que morre gente de influenza, nós todos tínhamos que viver andando de máscara, se o critério fosse esse. Sim, Né? sim. Aqui no Rio, por exemplo, no mesmo dia, eles tiraram a máscara,
em ar livre e liberaram o carnaval. Então, É, assim, é, é, é um negócio é. muito louco, né? Diz que é o Então, seguinte, né? Como é que é? Os caras na Europa tem lockdown lá, mas eles vão vir para o Brasil no carnaval. Aqui pode vir, que nós estamos de braços abertos, né? Não tem problema, né? então, gente, assim, não vamos ter a ilusão de que que as nossas autoridades sabem o que fazer, porque está todo mundo perdido. A grande verdade é essa, está todo mundo perdido. Acredito que tentando aí fazer o que É. é de melhor, mas eu acho que se eu tivesse que dar uma orientação pessoal, né, Uhum. ali cara a cara, eu acho que é isso. Estilo de vida e cuidar da imunidade. Eu acho que essa que é a Muita grande gente, questão. várias pessoas falando aqui, né? A concentração, o Lemos Júnior falou aqui do foco dele, né? É, tá É, certo? Então, né, o sabe? que o pessoal está falando aí? Exatamente, muita gente falando dos sintomas Pós-Covid. neuropsíquicos, né? Isso. Neuropsiquiátricos pós-Covid, né? E assim, você pode perguntar que metade dessas pessoas já vai ter consultado alguém e vai estar saindo com diagnóstico de ansiedade, que é impressionante. Não, isso aí é Ô, ansioso. Guilherme, a própria, assim, a gente perguntando, a própria 70 ela é mais concentrada, é isso, né? É, então, excelente pergunta. O que acontece? Toda a própolis ajuda de Sim. 11%, 40%, 70%, própolis em Uhum. gota, própolis em comprimido? Olha, provavelmente sim. Mas a própolis que foi estudada é uma própolis que é o extrato de própolis verde, extrato seco de própolis verde a 40%. Essa própolis tem uma tecnologia chamada EPPAF, que Ah, sim. aumenta a biodisponibilidade, deixa o principal anti-inflamatório do própolis, que é o artepelin C, mais Uhum. disponível. Perfeito, Então, perfeito. quando me perguntam isso, falo assim, olha, tomar própolis com certeza vale a pena, deve ajudar. Sim, Mas o que sim. tem de 70. própolis, né, da Apis Flora, né, que enfim, foi Sim, é quem uma própria de altos, com padronizada, né, de alta qualidade, não é isso? exatamente, É. exatamente. Mas aí tem gente falando, o própolis 70%. Teoricamente, 70% é 70% de concentração dos fitoativos, das substâncias efetivamente Sim, ativas. Mas isso sim. não dá para você comparar muito isso. Por isso é que eu prefiro me basear aí sim pelo estudo que foi com esse própolis a Uhum. 40%, extrato de própolis seco a É que eu 40%, sempre né? digo que é igual são os extratos, agora já tem outros, né? Além do EBS 361, acho que chama, que é o da ginkgo biloba, né? Eu sei que tem outros agora da mesma Sim. qualidade, mas foi há 10 anos atrás que o cara fala assim: ah, eu tomei ginkgo biloba para labirintite, não melhorei. Eu falei: não, você vai tomar Tanacan, porque É lá, isso. tanto é que custa R$ 200, é um outro troço, não é um, né? Sim. E um dia eu lembro que eu perguntei a um camarada Abbott por que era tão caro. Ele falou assim: porque é colhido no lugar correto, só usa a planta que tiver a É, concentração ideal do fitoativo. é isso. Né? Né? Existem alguns fitoativos que o próprio é um fitoativo que a gente sofre. Por exemplo, a bacopa, que eu uso muito, tem que ser uma bacopa padronizada, que 50% de bacosídeos. Então, por exemplo, Sim, sim, sim. tem a bacopa de farmácia, que eu não considero boa. A gente vê, por exemplo, no Zembrin, que é um ativo que você fala, e eu falo que Isso, 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 existe muita diferença entre um Zembrin ali isso, padronizado, isso. né? É, Contra o Zembrin que você compra, sei lá, no Mercado Livre. Você pode é, ficar mais sonolento, né? Se a concentração de uma exatamente. Né? substância Exatamente. chamada Dependendo da mesembranona. mesembrinona que tiver, né? Dos alcaloides tem lá. Exatamente. Isso, exatamente. Então, assim, infelizmente, a gente fica ainda refém de ser aquele ativo que foi estudado, né? Então, por isso que eu recomendo sempre esse própolis. Agora, provavelmente, todo própolis deve ajudar alguma coisa. Sim, sim. E é claro, né, Guido, uma coisa muito interessante que algumas pessoas estão colocando é o seguinte:
como 80%, 85% das pessoas têm um Covid quase assintomático, né? Não significa que ela não tenha sintoma pós-Covid. É verdade, né? Isso também é um dado muito curioso, né? E talvez muito difícil de diagnosticar, né? Porque a pessoa fala, não, eu não sei se eu tive, não, né? Ela foi assintomática e ela pode ter sintomas pós-Covid, da mesma maneira, né? Não é verdade? Pode. E esse diagnóstico é realmente muito difícil de dar, assim, porque a gente daqui a pouco vai precisar muitas vezes, o que você faz é tratar como uma síndrome pós-Covid, uma prova terapêutica e ver se melhora, sabe? É, Então, mas isso é possível. Com certeza é possível. É possível. é. Então, Covid assintomáticos ou muito leves, né? Tem um Sim, pós-Covid pior até do que aquela doença mais aguda. Isso é muito possível. sim, sim. Vamos ver aqui. Tá na cama é muito caro, o pessoal falando. É verdade, mas eu sei. Hoje você tem extratos de manipulação de altíssima qualidade, né? Que são iguais, né? Mas é para ter uma ideia, nós estamos falando que nem todo fitoterápico é igual, né? Porque o cara, Sim, eu tomei aqui, não, você tem que ver isso, né? O estudo é feito, né? Porque, como você disse, os estudos são feitos com extratos padronizados. Você pode ter acesso àquele que é feito no estudo, né? exatamente. Exatamente. Tem mais aqui. Pessoal, meia live, ó, tem alguém falando que recebeu o livro Antecipe, o Inevitável está Ah, é. Vendo. Ah, Você tem legal. meu livro, Guido? Você tem meu livro? Você tem, não? Não, não tem, Tem não. não? Então eu vou Eu te mandar um de quero. presente. Vou te mandar um de Opa! presente. É porque teve uma semana de autógrafo, rapaz. E aí, você imagina, até todo mundo. Durou uma semana. Aí a editora mandou pra cá, eu autografei, mandou de volta. Então estava com medo que não ia chegar. Eu falei, fica tranquilo que vai chegar. Então o pessoal tá dizendo, ó, chegou, chegou. Ah, Então, legal. Pô, tá não, eu vindo. vou ler com o Eu vou maior te mandar um de carinho. presente. Muito obrigado, vou ler com o maior carinho. Aí, Então, na verdade, o pessoal tá brincando com a máscara aqui, que até dentro do carro o pessoal anda de máscara. é, pois é, mas isso aí tem que encaminhar pro Fred. Realmente, É. sinceramente, quando eu vejo alguém andando de máscara sozinho dentro do carro, eu falo, "Ó, essa Cara, pessoa foi muito afetada mesmo pelas notícias e tal, porque não é? imaginar que o Eu, vírus fica pairando no ar e que ele vai entrar, é, né, pelo, sei é, lá, pelo seu ar-condicionado, e que mais ainda, se isso acontecer, uma máscara vai te defender, é um negócio é. realmente Tem de. gente falando aqui, eu também tive pacientes com labirintite, né? Com alterações vestibulares, né? Por causa pós-Covid, você também deve ter tido, né? Sim, é isso. Você tem substâncias inflamatórias circulando, quer dizer, você tem células produzindo Uhum. substâncias inflamatórias que circulam ali por todo o corpo. Então, é possível É. você ter doença do Vai labirinto pra, também. ainda mais lugar com capilares fininhos, né? Isso, Porque tem microcirculação muito vasta, né? Ou seja, como exatamente. o labirinto, né? E esses sintomas, né, esses sintomas neurológicos pós-Covid, costumam ter boa resposta à tal da fluvoxamina, porque você consegue Sim. ter uma ação anti-inflamatória lá no sistema nervoso central, entendeu? Interessante, né, Então, Guido? Que você sabe que pacientes com proteína C reativa, marcador inflamatório mais alto, acima de 2, o que a gente sabia é o seguinte, que esses pacientes eles respondem melhor a tricíclicos, só que ninguém dá tricíclicos mais porque tem muito efeito colateral. Não havia estudo com a fluvoxamina se destacando nisso, desse efeito anti-inflamatório. Muito curioso, né? Muito curioso mesmo. é, porque a fluvoxamina, eu não vou me lembrar do mecanismo, mas eu acho que é um agonista do Sim, receptor alfa, não sei das quantas, serotoninérgico, que é que tem um efeito anti-inflamatório. Entendeu? Então, sim. e a serotonina, ela tem lá, ela tem o seu papel, né, dentro do sistema nervoso central, mas ela tem Uhum. vias inflamatórias. Por exemplo, as plaquetas são cheias de serotonina, né, Sim, 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 e, sim. e elas Isso. geram lá agregação plaquetária, inflamação e É, tal. Então, é. existem vias inflamatórias mediadas também pela serotonina, então quando você faz uma substância que tem essa ação plus, né, você pode melhorar.
Mas é isso, gente. Assim, nada que eu estou falando aqui tem vasta comprovação científica, né? Isso é observação clínica pura de um grupo de pesquisadores que está chegando aqui no Brasil, coisas que eu sim. estou fazendo. A gente vai conversando. Tem paciente, vou ser muito honesto também. Tem pacientes que eu faço tudo isso e eu não resolvo nada, absolutamente nada. Você... Nada, nada, nada. Eu É, tenho umas duas ou três isso, que ficaram é, bravas comigo no consultório. Como eu vim aqui, a referência no pós-Covid, falaram isso, inclusive, sim. referência, e eu não melhoro nada. Minha gente, olha, infelizmente eu uso Uai, tudo que está ao mas meu alcance. uai, exatamente, ué. Nós não estamos. Você promete, eu digo assim, você promete processo, você não promete resultado. O É, resultado isso não é uma máquina, né? Né? Igual na psicoterapia, você promete o processo, né? Mas, sim, né, o resultado você não, né? É o que é a isso gente tem aí. a oferecer, né? Ainda bem que a gente estuda, tem a cabeça aberta, tá buscando outras coisas, não é isso, né? Mas Claro, o que você claro. falou, né? Isso não é igual mandar o seu carro e falar assim, ó, o pneu tá desalinhado, tem que alinhar direito, né? Exatamente. Então, assim, a gente está. Eu podem ter certeza que, assim, eu de manhã eu estudo, de tarde eu trabalho, de noite eu venho falar aqui para vocês. Basicamente, essa tem sido a minha É, rotina, junto com um sim. pouco de atividade física. Tem sido isso. É. Que o personal dele tá aqui para, né, ficar no pé dele, né, para não deixar ele, né, É, né, é, para fiscalizar tá o personal dele aí. O Léo tá aqui, ó. muito legal, muito legal. Ô Guilherme, e assim, não há dúvida que vem sempre essas perguntas, e eu digo assim, tem um ponto que eu sou realmente bem radical, eu acho o seguinte, a não ser em casos específicos que eu acho que tem que discutir, você vacinar crianças e adolescentes é uma coisa que eu acho absolutamente absurdo, né? Porque eles não têm Covid, né, grave. Eles pegam o vírus. Eles vão continuar transmitindo, mesmo vacinados. Então, né, assim, eu acho isso de uma ignorância mesmo, É, né? Não tem, né? pois é, assim, eu tenho dois grupos. Eu estava vendo um vídeo do Drauzio Varela falando sobre vacinação em criança, o que é importante vacinar criança e Sim, adolescente, assim, e eu fiquei abismado com o vídeo, assim, porque, sim. cara, é É, exatamente ao contrário do que acontece. Criança não fica grave com Covid, é muito raro, mas muito, 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 muito raro. exatamente. 0,003% das crianças ficam graves. A vacina não protege Isso. da transmissão. A vacina, o resultado dela mostrado em estudo não é diminuição de transmissibilidade, e sim uma redução de internação. Então, você Uhum, dá vacina para criança, uma vacina com uma tecnologia que envolve terapia genética, que pode ser muito bom no futuro, mas que é uma coisa que a gente está testando agora uhum, para meninas que vão ter toda a sua vida reprodutiva pela frente, né? sim. Para crianças, enfim, assim, efetivamente você tem um risco aumentado de miocardite quanto mais jovem você é, está bem Sim, documentado na sim. literatura. Sim, Então, sim. eu só gostaria que essas discussões em torno da vacina fossem discussões honestas, né? Não tem Honestas, sentido. isso, exatamente, honestas, é isso que eu estou dizendo, ou seja, me justifiquem, né? Se fosse uma vacina como da poliomielite, eu entenderia perfeitamente, que aí você não transmite. Aí, não, É, sim, não, né? ou, Ou ou, seja, ou mas se criança ficasse grave, mais grave do que. isso, mas Aí não tudo fica bem, mas grave. é isso aí. Né? É isso aí. Não tem. E outra coisa, assim, né? A gente não tem abundância de vacina, assim, né? Assim, Sim, existem, por exemplo, muitos lugares onde você tem déficit né, existe provavelmente também alguma população que vai se beneficiar da vacina. Então, do ponto de sim. vista de saúde pública, não me parece também ser uma boa estratégia. É, 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 eu também, é aquela velha história, né? E você vê, assim, eu sinto uma falta, Guilherme, assim, no Brasil, se você concordar, de jornalista científico. Que aqui não tem isso. Aqui não tem um jornalista que ele não sabe ler um artigo, ele não entende como ciência é construída, né?
Então é uma tristeza, né? Você vai nos Estados Unidos, lá tem os caras porreta, né? Os caras que escrevem assim no New York Times, no setor de ciência, o cara é um jornalista, só que o cara sabe ler um artigo, ele tem crítica. Agora aqui não. Então você vê, o camarada ele dá um palpite, né? Palpiteiro, ele dá palpite, né? Você fica baseado em quê que ele tá falando aquilo, né? Não, sim. É muito triste. O jornalismo no Brasil, aí a gente, cara, virou brincadeira, né? Virou É, brincadeira. Assim. Virou realmente coisa de amador, né? Tá ficando cada vez mais triste. Eu acho que, cara, e eu acho que isso impacta muito na saúde mental das pessoas. sim, sim. Então, você É. ficar hoje em dia com a Rede Globo, por exemplo, ligada ali 24 horas por Mas, dia, nossa senhora, cara, eu fico quase que eles me. impressionado. Uma vez eu estava, sei lá, esperando um dia para cortar cabelo, vendo a Globo, fiquei uma hora, quase que eles me convenceram que eu estava fazendo tudo errado na minha vida ali, com uma hora É inacreditável. de jornal. Então, Isso foi faz bem que muito você mal, falou. né? Porque o Farid Zakaria, que é um comentarista político da CNN, tem um livro sobre o Covid, já tem em português, é um livro de capa azul. E ele tem um capítulo que eu acho brilhante, né? Porque o pessoal sabe, a epistemologia é o estudo de como o conhecimento é construído. Ele conta que a pandemia vai criar uma crise epistemológica no mundo, e que as pessoas não sabem o que acreditar mais, né? Você não consegue ter uma conversa honesta. É igual É, nós estamos tendo aqui, né? Oh, não, isso aí a gente não sabe, não. Mas o que eu não posso, pode ter dúvida, né? Mas eu tenho paciente meu que eu falo assim, você espera que eu vou estudar. E eu volto a te falar. Eu falo isso, eu e você que trabalhamos em consultório, não estou na emergência, né? Eu espera que eu vou estudar. Eu vou estudar é. mesmo, né? Não tem que saber tudo, né? Imagina. Não, Então você não é uma crise isso, a pessoa não sabe o que é a verdade, né? E você não pode isso. debater, né? Não, e efetivamente é isso, porque o que que acontece? Nós temos aqui posicionamentos parecidos. Então, o público que está aqui, né, provavelmente pensa É, parecido com a é, gente. exatamente. Então, essas bolhas vão sendo criadas, né? E É, se você coloca essa conversa aqui fora de contexto para um outro grupo, a gente vira maluco na nossa, hora, né? vira maluco na Então, hora. a É. gente. Ou então, é, mesmo uma live acontece, a pessoa entra, né? Ela entra, escuta uma coisa e deduz que eu e você, por exemplo, estamos defendendo que não deve se usar máscara em lugar nenhum. Nós não falamos exatamente isso, nós falamos que a nossa pergunta é: qual vai ser o critério para não ficar de máscara depois que 80% está vacinado? Porque em outros países do mundo é liberaram isso, espaço aberto. Então, é isso que eu estou perguntando, né? é isso, Então, é assim, isso. a gente não pode fazer pergunta racional, né? Que tem uma lógica, Tá? né? Isso começou a ser proibido. É isso aí. Por isso que eu, assim, né, eu me obrigo ali todo dia, me dói às vezes, me dói, tá? Mas eu vou lá ver o que o Drauzio Varela tá falando, o que o Átila Yamarino tá falando. Tipo assim, É, eu assisto, eu fico uma hora é, assistindo, às vezes com raiva, mas assistindo, porque, é. peraí, será, sabe, eu acho, será que o cara tem razão em alguma. E às vezes eles, né, em alguns pontos, são Sim, pontos sim, sim, interessantes sim, e tal. sim, sim, Então, eu, como sim. formador de opinião, eu preciso me prestar a isso, né, É. para poder Sim, trazer concordo. É, a é. informação. Porque também, e eu acho que. E aí eu vou fazer uma crítica também Uhum. por exemplo, é, o- eu fiz parte de um grupo que defendeu muito o tratamento precoce, né? Que é uma coisa, na Sim. minha opinião, lógica, e, enfim. Senão vai ser a única doença da medicina que agir rápido é uma desvantagem. Não, Ué, agir antes, também eu não consigo entender por que você não pode falar disso. Eu falei, ué, é, eu sempre achei que se a gente agisse antes, ainda mais uma doença infecto-contagiosa, era uma vantagem, né? Na verdade, eu até falo assim, o que nós vamos dar? Falar, não sei, mas o que nós vamos ter que fazer alguma coisa, tem que fazer, porque senão é o conceito, né, antecede a ação. Você tem que agir sim. antes da doença infecto-contagiosa. O que nós vamos fazer? Aí nós vamos discutir e vamos aprendendo. Agora, que nós temos que fazer alguma coisa, tem. Não é dar de pirona e mandar para casa. Isso eu tenho certeza que está errado, né? Mas e, Não, exatamente. Mas aí o que que eu acho? Eu acho que esse mesmo grupo, na minha opinião, eu tenho muita crítica a fazer, porque sim, sim.
acabou também politizando demais, né? Concordo, a Então, mesma por coisa, exemplo, a eu mesma acho coisa. que não se ganha nada. Por que muitas vezes esses caras são levados a sério? Porque eles têm uma linguagem, né, É. mais adequada. As pessoas querem é, Uma resposta que é assim, vou brincar. O remédio pior resolve tudo. Não, é não é isso? isso. Vai para Não o outro adianta. extremo. Não é o outro, aí você É não consegue isso. conversar, É né? exatamente. Então, é entender que, por exemplo, tratamento precoce é um conjunto de ações Sim, cuja principal, né, iniciativa é o acompanhamento do paciente, né? exatamente. Não é o remédio A, o remédio B, mas assim, é o Exatamente, exatamente. acompanhamento precoce do paciente. E Então, você falou tudo. É uma abordagem do paciente, né, que não é passar de pirona e mandar para casa, ou seja, você acompanhava o paciente, exatamente. Por exemplo, fazendo dedímero, né, é isso. fazendo exames pulmonares, olhando, é isso É mesmo, isso, né? Como exatamente. a medicina é feita. Ou seja, no horizonte temporal mais longo, não é isso aqui, né? Você está fazendo no horizonte temporal, vamos supor, de 20 dias, né? Ou seja, de 30 É dias isso. acompanhando o paciente. Né? É isso, é exatamente isso. Então, você não pode ser o oposto, sabe? Porque se você virar o oposto, cara, você acaba perdendo um pouco essa capacidade de passar a ideia de que você está falando a verdade, né? Senão essa crise de quem está falando a verdade sempre vai existir, É. entendeu? E porque a ciência muda mesmo, né? Não é isso, né? Então, assim, tem um outro debate que foi muito curioso durante esse período, era entre vamos dizer, o Átila, um cara, né, do laboratório, claro, um cientista, evidente, e as pessoas que estavam no front. E na minha concepção, tem coisas que o front tem o seu lugar, né? Você não sabe ainda, você está conhecendo a realidade. Então, o front tem uma importância, né? Desde a descoberta da proxaglutamida, da obesidade, né? Que quem morria mais nos Estados Unidos era idoso, né? Depois obeso, né? E aí começaram a achar que os caras mais calvos tinham, né? Então, você estava conhecendo o ambiente. Isso é o cara do front mesmo. Eu sempre gosto de lembrar, não sei se você sabe, que até a Idade Média, a física aristotélica dominava o mundo. E Aristóteles dizia que você jogava um objeto para cima, ele subia e perdia energia cinética e caía no ângulo de 90 graus. E qualquer soldado que não teve estudo nenhum, quando jogava a catapulta no meio da guerra, ele vai te falar, ou então no estilingue dele, ele fala, não, mas ele vai numa forma elíptica. E aí cai, não cai perpendicular. Aí alguém vai falar assim, não, mas o doutor da Universidade de Pisa está dizendo que cai perpendicular. O que eu estou dizendo é o seguinte, tem uma coisa que é empírica. Quem está lá no front vai falar, não, não cai assim não. Vamos ver por que então. É a teoria, nós temos que ajustar a teoria. E eu vi uma discussão que eu falei, meu amigo, mas o cara que está no front é o cara que está pondo a vida em risco, é o cara que lida com o sofrimento do paciente. Não é assim, esse indivíduo, nesse momento, merecia um respeito profundo, né? Nós temos que ouvi-lo honestamente. E não era. Sim. Ficava, É, né? Né? tanto é que assim, é, eu, os maiores comentaristas ali da Covid foram o Átila Yamarino, que é um biólogo, É, né, que não trata isso, paciente, a Natália é. Pasternak, que é outra bióloga, que trata paciente, Não e trata o paciente. Drauzio Varela, que é muito mais um youtuber hoje em dia do que um É. médico. Então, Que, aliás, né, no início da pandemia falou que era uma gripezinha. Eu tenho um meu vídeo com 1.600.000 visualizações. Eu costumo dizer que eu não falei de medicina. Eu expliquei o que era uma curva exponencial, o que era um efeito de segunda e terceira ordem. Né? Porque o problema do Covid é o colapso do hospital, não é a letalidade é, dele. Né? sim, O cara ele só precisava de ser. Vamos dizer, tem a mesma letalidade de uma influenza, mas ele contamina 0,1% a mais, acabou. Ele é exponencialmente mais perigoso. E você via que não tinha nada a ver com medicina isso, né? E essa que era a discussão, não é a letalidade, é o colapso dos sistemas de saúde. E é o que você falou, você não conseguia, assim, no mesmo tempo, o Drauzio falou, não, era uma gripezinha. Não era uma discussão do vírus que a gente não conhecia, você tinha que fazer uma análise macro, né? a partir macro, de outras perspectivas, né? É isso aí, é isso aí, é isso aí. Cara, assim, eu sinceramente acho assim, que nesse momento, né, os recados já estão Uhum. dados, sabe? É. Eu falei até para você que, para mim, de certa forma, foi bom
esse negócio do problema que aconteceu com a minha conta do Instagram, porque sim, eu deixei tudo ali naquele Instagram. Quem quiser isso, saber, todas as minhas posições estão ali e ponto, sim, cara. Se você rodar ali, você vai saber tudo que você precisa fazer. Entendeu? Assim, tudo que é, que você precisa fazer. Quem sou eu para dizer o que você precisa fazer, mas tudo que eu julgo importante. Cara, sim, agora sim, também está na hora das pessoas assumirem a responsabilidade, sabe? De fazer, ó, bater sim, sim, feito, eu já entendi, eu quero retomar minha vida, eu vou. Porque parar de ficar dependendo muito de terceiros, sabe? Para dizer o que você vai fazer, o que você deve fazer, porque, assim, sinceramente, isso não funcionou. Eu acho que ficou muito claro é, nessa pandemia. é verdade, você tem razão. Muito bom, é. Acho que nós, né, falamos das mitocôndrias, falamos do própolis, né, falamos, né, isso, eu acho que as pessoas, né, entenderem que, né, você não necessariamente, para ter um assíntese de pós-Covid, tem que ter tido um Covid grave, né, você pode Sim. ter, na verdade. Eu acho Tem que gente assim, eu não sei se você pegou, eu peguei pessoas também com questões articulares, teve uma gente aqui, uma pessoa que falou da bursite, eu tive paciente que teve questões articulares também, sim, sim, dá tudo. né, É impressionante, é, dá tudo, dá tudo. Mas é o que eu falei, né? Tem o sentido fisiopatológico disso é que o problema provavelmente está numa célula que está irritada é, demais, produzindo inflamação e está circulando o corpo inteiro, entendeu? Então, é, muito provavelmente esse que é o problema. E aliás, eu acho que esse é o grande recado aqui da live, sabe? Eu acho que as pessoas que estiveram aqui com a gente, elas estão realmente tendo a oportunidade, eu acredito muito nisso, velho, de sair na frente, entendeu? Assim, exatamente, sim, sim, eu tenho certeza de que essa hipótese que a gente discutiu aqui, do porquê o pós-Covid acontece, de como se trata, pode até ser que se faça algum ajuste mais para frente. Mas eu acho que daqui a pouco isso obrigatoriamente vai chegar aí na é, informação, sim. né, da grande Mas mídia. e Então, também, assim, né, Guilherme, vamos dizer o seguinte, nós vivemos uma era que o paciente, ele leva informação para o médico. É, que hoje a informação é democrática, então ele fala assim, né, de uma maneira, né, assim, não é o que você está dizendo, isso aqui para chegar às vezes ortodoxamente vai demorar um tempo, eu não tenho dúvida que vai sim, demorar. Mas o próprio paciente pode levar isso às vezes para o médico dele, falar assim, ó, eu suspeitei que pode ser, tive um amigo, né, é isso, né? Eu acho que leva isso, né, para que ele possa cuidar de você. é isso. E tem que escolher um médico aberto, né? Porque também, isso é uma das É coisas que eu verdade. fico. A figura do médico quando eu falo É, engravatado, é óbvio que isso é uma forma é, metafórica de se falar, né? Mas que está ali acima do paciente, que ele fala e o paciente escuta e que é, isso acabou na é, medicina, né? A medicina é é, feita em conjunto hoje em dia, porque é. é, Não é uma visão paternalista, é uma parceria, não é isso? Né? Você não é eu, o. eu Né? ouvi relatos de pacientes que chegaram para os seus médicos e perguntaram para eles, olha, por que você acha da ivermectina? E o cara já deu uma porrada na hora. Assim, falou, isso aí é coisa do Bolsonaro, de não sei. Isso mesmo. Isso não é pô, essas histórias são, assim, são É, comuns, né? Cara, isso não é para ser feito em consultório médico, pelo amor de Deus, entendeu? Não, o cara, ele não acha que não serve, etc. Tal. Ele conversa com o paciente, explica, etc. Tal. Pô, beleza. Mas, pô, pelo amor de Deus, a gente também não pode, como médico, a gente tem que fazer uma autocrítica muito. E isso é uma outra coisa, Fred. Assim, acho que é, como uma mensagem, assim, eu não sei se tem médico, é. nutricionista aqui, mas nós, Sim, sim, profissionais de saúde, a gente tem que fazer uma autocrítica muito pesada do nosso papel nessa pandemia, sabe? Porque sim, de certa forma, eu fiquei um pouco decepcionado. Assim. Óbvio que tem sim. o heroísmo, né, daquelas pessoas que saíram de Sim, casa e sim, foram sim, entubar pacientes e se colocaram em sim, risco, é óbvio que sim, sim, mas sim. também tem muita prepotência, muita arrogância, muito pouco Uma arrogância, ouvido. né, assim, eu vejo assim, porque acha que, por exemplo, o remédio pior, qualquer coisa, tudo saiu de onde? Isso não saiu, assim, né? Parece que alguém. Não, Não, que é claro que não. aquele negócio das proteínas que vira o casamento, as 300, não sei quantas, 200 ou 300 drogas que poderiam atuar. Então,
eu acho que a gente tem que ter uma humildade diante da realidade. Eu sempre digo, se você for humilde diante da realidade, você fala, deixa eu lá ver, se eu posso estar errado, claro. Né, aliás, né? Isso. Nós não sabemos, ninguém sabe nada ainda. Você tem uma humildade diante da realidade, que aí você falou, é uma honestidade intelectual. Não sei, vou olhar, vou me informar, né? Falta muito isso, assim, né? Falta muito isso. Mas eu acho que realmente, assim, cara, tudo o que a gente pode falar assim, de pós-Covid, de certa forma, acho que a gente conseguiu resumir bem aqui. Claro que tem os pormenores, mas eu gosto muito de falar desse assunto, eu estudo bastante esse assunto, então, se por acaso Sim, ficou alguma dúvida aí das pessoas e tal, fiquem à vontade de me procurar lá no Instagram, eu vou ter paciência para responder, a gente muito vai bom. ter oportunidade de conversar sobre isso. Estou ansioso aí para receber o teu livro para ler Vamos também. mandar de Aí, presente para você. E depois pode marcar um assim, talvez falar especificamente de algum suplemento, né, para a imunidade, né, mostrar, né, vamos, assim, né, marcar uma, eu né? acho que essa questão de suplementação para a imunidade é legal. Acho que a gente falar, queria muito também ouvir, né? Eu vi que você tem lives, assim, eu quando comecei a estudar essa Sim, parte de suplementação que atuam na memória, no sistema nervoso central, assisti sim, bastante sim, coisa sua. Então, sim. eu adorei, por exemplo, Vamos uma live que trocar. você fez sobre a Abacopa, né? Você fez uma live Sim, inteira sobre ela é, que eu assisti e tal. E acho que a gente tem muita coisa aí para trocar mais para frente. Será o vamos fazer. início de uma jornada aí em conjunto. Isso mesmo. E você também, você gosta de estudar, então nós estamos juntos, né? Eu acho que Maravilha, cara. a gente vive uma época, e agora com tudo online, né? É tanto curso online que eu fico assim, cara, que antes você tinha que sair para fazer um curso. Esses dias eu fiz um curso só sobre biota intestinal em Paris, né? Eu estava aqui, claro. 3 dias de biota. Teve uma só sobre mitocôndria. A sequência de congresso chama-se Targeting. Targeting the biota, Targeting the mitochondria, sabe assim? Eles direcionam, muito bons. Você disse que era Demais. impossível antes, velho. Agora, meu amigo, né? É. Isso é outra história. Olha só, para Né? você ver como é que é. Por exemplo, pô, não tem como falar de imunidade sem falar de intestino. Então, assim, ó, já vai É, mais sim. ainda. Tem assunto. Ué, não Quando tem eu como. comecei. Não tem como, não tem como. Né? Vou trocar, então Pô, vou marcar outras. Gui, muito obrigado pela sua presença, obrigado ao pessoal todo aí que esteve com a gente, tá? Nós conversamos, tiramos muitas dúvidas, né? Acho que o dito foi. Eu brinco que tem ótimo. lives que a gente acaba, alguns momentos você fala assim, a gente começa, entra num flow aqui a conversa, né? Você fala assim, opa, deixa eu, né? Porque, né, se aconteceu, vocês me desculpem, porque a conversa ficou muito boa, mas também estou à disposição para tirar dúvidas, me mandem lá em box, né? Que a gente responde o que eu souber, tá bem? Bom, obrigado, gente. Então tá. Obrigado mesmo pela paciência e, pô, cara, assim, mais uma É, vez, Fred, eu gosto muito, muito mesmo do teu trabalho, sou fã e, pô, né, recíproco. virar amigo, assim, Recíproco. é uma honra. Valeu mesmo. E Guilherme é um cara jovem, né? Apesar do cabelo grisalho. Você tem quantos anos mesmo, Guilherme? Fala aí, fala a Eu verdade. Quantos anos? tô com 38 anos, cara, com esse trinta e cabelo oito branco. anos, pô. Cara, pra você imaginar, pô. Tem Pois 14 anos na é, minha frente, né? Assim, né? Ainda tem 14 anos, né? Eu mas, tenho pô, 14 anos na frente, pô, né? eu tenho esse cabelo branco desde os 16, desde os Exatamente. 16. Então isso não é Pessoal, oxidação. Ninguém pode falar que foi um processo oxidativo. Isso não é. Isso é, outro né? dia me perguntaram assim nas caixinhas: você conhece algum suplemento para cabelo branco? Aí eu falei: pô, meu filho, se eu Se conhecesse souber, algum, me fale, né? Que me eu fala, tomaria. porque É. eu já tentei de tudo aqui, mas Se nada não, fica adiantou, igual não. aqui em Belo Horizonte. Aqui tinha uma loção da Serra da Moeda. O cara que vendia era careca. O pessoal brinca. Entendeu? Pois é, Não não, pode, mas. né? Muito bom. Tá bom. Ô, Guilherme, abraço pra você, cara. Muito obrigado. Falou, Valeu, gente. pessoal. Valeu, Tchau, Fred. tchau. Nosso cara é até segunda-feira, às 20 horas. Nós temos nossa live. Falou, tchau, Maravilha. tchau. Um abraço, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Falou, tchau, tchau.